Fala pessoal, afinal, o olho do dono que engorda o boi? Essa é a pergunta que a gente traz hoje e eu queria que você já pensasse aí se você tem essa premissa, essa verdade com você, se você utiliza isso para o seu negócio, se isso é uma tradição de família, se o seu avô falava isso, se o seu pai falava isso, se você fala isso. E o que leva a gente a pensar que isso necessariamente é verdade, que isso não é verdade? Eu já coloco o meu ponto de vista, eu acho que essa frase ela tem uma parte substancial de coerência, mas ela tem uma parte substancial também de incoerência que a gente pode estar utilizando, né, de uma verdade talvez plena, né, para a gente tomar as nossas decisões e enxergar o mundo apenas por uma ótica de que se a gente não estiver presente, de que se a gente não fizer as coisas, ninguém poderia fazer necessariamente como a gente faz. Então, partindo desse princípio, vamos pensar o seguinte, né? O olho do dono engorda o boi, então vamos colocar uma boiada no pasto, na lavoura, 1000 cabeças, e o dono vai ficar o dia todo ali olhando para essa boiada, e no final do dia a boiada vai saber que o dono está ali olhando e vai engordar, né? Exatamente porque ele tem um olho muito potente. Então, essa seria a afirmação na sua forma nua e crua, né? Eu acredito que isso ninguém entende dessa forma e sabe que não é isso que acontece. Então, beleza. Vamos evoluir, dar um passo para frente aí, vamos entender que esse termo, o olho do dono, significa a presença do dono, né? Então, a presença do dono ali faz com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, de uma forma mais organizada, de uma forma mais plena, e aí, por isso, logicamente, o boi vai engordar, a galinha vai botar mais, o grão vai encher mais de milho, de soja, o cafezal, né, vai ter melhor produtividade e assim por diante. Então a gente está falando que a presença é importante. E aí talvez seja exatamente aonde reside a coerência dessa frase, né? É lógico que a presença do dono toda equipe, né, precisa de direcionamento, toda equipe precisa, né, de um comandante, toda a orquestra precisa de um maestro, né? Então, quando você tem essa referência, né, quando você tem um negócio que não está jogado, não está largado, logicamente que essa presença ela é fundamental e é lógico que isso se reflete em produção. Então, isso é inegável. Agora, a gente entender que a presença pura e só. Então, a pessoa está o dia todo na empresa ou na fazenda, porém, ela não está ali contribuindo, né? Ela não está realmente fazendo o seu papel de dono. Então, será que só essa presença também do corpo físico, ela agrega alguma coisa? Ou será que a gente está falando, olha, é preciso ter presença para a gente poder estar ali vigiando a equipe, para a gente poder estar ali no pé da equipe, para a gente poder estar ali cobrando a equipe, porque senão as coisas não saem, porque senão o pessoal diminui o ritmo. Porque senão o pessoal acomoda. Se a gente não tiver o tempo inteiro colocando o pessoal para trabalhar, as coisas não acontecem. Então, será que é esse negócio que a gente quer, né, produzir? Será que é esse negócio que a gente quer para o resto das nossas vidas, que a gente precise, né, estar ali atrás das pessoas para que as coisas aconteçam? Será que isso não é uma crença? Será que isso não é uma ótica errada? Será que isso não é um conceito muito básico, né, do ser humano e de gestão de empresas como um todo, né? Será que as coisas só funcionam dessa forma? Então, quando a gente pensa que presença, né, tá ligado com isso, muito com vigiar por uma falta de confiança, vigiar por uma falta de conhecimento, vigiar por uma falta de hierarquia, de estrutura, de estabelecimento de funções, de não ter processos bem definidos. Então, para eu substituir tudo isso, né, para eu substituir toda essa dinâmica de gestão que é necessária hoje, eu
tenho que estar presente e vigiando. Porque veja bem, há anos atrás, quando a gente tinha, né, uma pecuária, uma agricultura muito mais dependente mesmo do operacional, não que hoje não seja, mas onde que é exatamente esse esforço físico de uma pessoa na frente, ele era muito relevante, né, para que a gente tivesse um diferencial na produção. Tudo bem, isso poderia fazer muito sentido. Mas hoje, quando a gente pensa num conceito mais amplo, né, onde a gente precisa estar olhando o mercado, a gente precisa estar olhando os ciclos de mercado, a gente precisa estar olhando possibilidades de captação de dinheiro mais barata, onde a gente precisa estar fazendo melhores escolhas, melhores parcerias, melhor network, onde a gente precisa exatamente estar prevendo, estar olhando o nosso financeiro, construindo um financeiro sólido, onde a gente precisa desenvolver as pessoas, desenvolver liderança. Será que a gente pegar e resumir tudo isso na mera presença e cobrança faz sentido, né? Vou respirar aqui 1 minuto. No dia seguinte. E aí, se você estiver assistindo aqui no Instagram ou no YouTube, você aproveita esse momento para poder colocar o seu comentário, compartilha aqui com a gente como é que acontece aí no seu negócio, como é que você enxerga isso, situações que você já passou, que você já vivenciou, tá? Deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, compartilha aí com alguns amigos e mais tarde você faz essa reflexão. Seguindo, né, nessa reflexão nossa aqui, o que eu gostaria de trazer para vocês é que, assim, talvez muito mais importante que a gente ter um olho de dono é se a gente tiver diversos olhos de donos no nosso negócio. Isso é muito mais forte, isso é muito mais potente. Então, se você tiver todas as pessoas com senso de dono, se você tiver todas as pessoas olhando, e se você implementar mecanismos, né? Quando a gente fala mecanismos aqui, a gente está falando de grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Nós temos aí casos, né, de empresários que tocam fazendas que estão a 2.000 quilômetros do seu local de residência. E essas pessoas, elas têm muitas vezes uma presença muito maior do que empresários que vivem ou que estão a 10 quilômetros das suas propriedades. Eles conseguem ter uma sinergia, eles conseguem ter uma sintonia, eles conseguem ter um controle, eles conseguem ter, muitas vezes, esse comprometimento da sua equipe muito maior do que pessoas e gestores que estão presencialmente muito mais perto. Então, a gente começar a fazer com que todos tenham senso de dono e olho de dono amplia muito a nossa lógica, muito a nossa capacidade de atuação. Né? A partir do momento que a gente envolve as pessoas, a partir do momento que a gente tem transparência, a partir do momento que a gente enxerga os problemas e os desafios como desafios e colocam eles no tamanho e nas caixinhas que eles devem estar. E não que a gente pegue aquele problema, aquele desafio e a gente expanda aquele problema e aquele desafio exatamente porque a gente está acostumado a fazer isso. O olho do dono engorda o boi? Engorda. A presença do dono engorda o boi. Mas engorda pouco. Isso. A gente precisa de muito mais coisas e a gente precisa que esse olho, né, ele seja competências técnicas, comportamentais, de gestão que esse dono tenha para que esse boi engorde muito mais, né, para que esse boi sobreviva quando tem que sobreviver, para que esse boi ele engorde e dê um show de bola quando tem que dar. Para que a nossa propriedade, para que o nosso negócio ele não seja só um negócio lucrativo, mas que ele seja um negócio referência, para que ele seja um negócio que o próprio negócio em si seja um ativo, né? Que a nossa marca, que o nosso sistema de gestão e que as melhores pessoas queiram trabalhar nesse negócio. Então, essa é a nossa reflexão. Se você gostou, né, comenta aqui com a gente, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso podcast, porque nós estamos, né, para quem não sabe, olha só, nós estamos no nicho. Nós estamos no ramo de conhecimento, né, e o YouTube, geralmente, quem cresce muito no YouTube? Entretenimento.
que nós estamos no segmento de ciência, tecnologia e conhecimento dentro do agronegócio. Então, pessoal, se vocês que são do agronegócio, né, não se inscreverem no nosso canal, e o momento é esse, né? Se inscreva aí no nosso canal e aperte o sininho para que você seja notificado. A gente não consegue alcançar e ter relevância no YouTube. Beleza? Espero que você tenha gostado e interaja com a gente aqui em todas as nossas redes sociais. Valeu, um grande abraço e vamos falando por aqui.